Nos últimos meses, as relações entre a Rússia e o Azerbaijão pioraram muito seriamente e até mesmo pessoalmente entre Putin e o presidente Ilham Aliyev. Entre os propagandistas russos, tornou-se cada vez mais frequente a tese sobre a hostilidade desse Estado, sobre o fato de que sua política ameaça os interesses de Moscou na região do Cáucaso e sobre o fato de que, no final das contas, é preciso lidar com o Azerbaijão como foi feito com a Ucrânia, de forma rápida e dura, com a ajuda de uma nova operação militar especial. Hoje vamos analisar os principais acontecimentos que levaram ao conflito russo-azerbaijano. Vamos examinar todos os possíveis pressupostos e causas dessa situação, inclusive no contexto da política de Putin no Cáucaso. E, claro, vamos tentar responder à principal pergunta. Será que uma nova guerra vai explodir em breve nessa região que já é tão instável? Como sempre, uma análise objetiva e equilibrada dos fatos. Meu nome é Semyon, do canal Mega Show Televisão. Vamos ao que interessa. Por onde tudo começou? Acho que nessa situação, o melhor é começar com o acidente de avião, quando os soldados de Kadyrov, como Gerkin Strelkov 10 anos antes, derrubaram um avião de passageiros em vez de um alvo militar. Então, em 25 de dezembro de 2024, um avião E-190 decolou da capital do Azerbaijão, Baku, com 67 pessoas a bordo. Ele estava voando em direção à capital chechena, Grozny. Ao se aproximar do destino, ele foi abatido pelo Pantsir S russo. Minutos antes do impacto, todos os sistemas de comunicação foram paralisados por guerra radioeletrônica. Como ficou claro, os combatentes de Kadyrov só sabem gravar vídeos encenados e postar no TikTok. Os artilheiros antiaéreos confundiram um avião civil com um drone ucraniano e dispararam. Felizmente, apesar de o avião ter sido atingido por um míssil terra-ar, ele não caiu imediatamente e conseguiu permanecer no ar por mais 74 minutos. Felizmente, os danos causados não atingiram o motor, as asas ou outras partes vitais da estrutura, o que permitiu manter o controle do avião por algum tempo. Depois, na inspeção dos buracos na fuselagem, verificou-se que o impacto foi na parte traseira do avião, onde não havia sistemas de controle críticos. No entanto, devido ao rompimento da fuselagem, começou a despressurização, o que exigiu um pouso de emergência imediato. E agora, atenção. Pergunta: o que você acha que a parte russa fez? Provavelmente ofereceram toda a ajuda possível e tentaram compensar ao máximo as consequências da negligência criminosa. Claro que ajudaram, e depois alcançaram e ajudaram de novo. Ao perceberem o que haviam feito, os kadyrovitas deram instruções aos operadores para encobrir os rastros dos crimes e se livrar das testemunhas indesejadas. Apesar dos pedidos dos pilotos da ABEX, o avião não recebeu permissão para pousar em aeroportos russos, embora o aeroporto de Makachkala estivesse bem próximo. Em vez disso, os pilotos receberam ordens para voar até a cidade cazaque de Aktau, que fica do outro lado do Mar Cáspio. Ou seja, a intenção era que o avião danificado não suportasse um voo tão longo e caísse no fundo deste, que é o maior lago do mundo. E aí, como se diz, todas as pistas iriam para a água, literalmente, e ninguém saberia de nada. Mas o avião demonstrou uma verdadeira resistência milagrosa e a tripulação um profissionalismo de verdade. Depois de voar pelo menos 450 km após ser atingido, ele conseguiu chegar até Aktau e só durante o pouso caiu ao lado da pista e pegou fogo. Como resultado, 38 pessoas morreram e 29 conseguiram sobreviver. O principal são as caixas pretas. Em vez de afundarem, ficaram com as autoridades do Cazaquistão. Também houve testemunhas vivas, o que permitiu revelar a verdade ao mundo. Como dos 38 mortos, 26 eram cidadãos do Azerbaijão. O caso tinha cheiro de um grande escândalo internacional. Claro que o lado russo imediatamente começou a dar voltas, dizendo, por exemplo, sobre falhas técnicas do avião ou sobre forte neblina. Desculpas conhecidas, não é mesmo? Mas os fatos, como dizem, são teimosos. Então, 3 dias depois, o anão do Kremlin acabou pedindo desculpas ao presidente Aliyev pelo fato de o trágico incidente ter ocorrido no espaço aéreo da Rússia. Aliyev exigiu à Rússia o reconhecimento oficial da culpa, punição e responsabilização criminal dos responsáveis, além de compensação ao Azerbaijão, passageiros e tripulação.
E, como você entendeu corretamente, até agora nada do que foi mencionado foi feito nem por Putin, nem por qualquer outro membro de sua camarilha, e nem sequer estava nos planos. O caso foi em Ekaterimburgo. Mas isso foi só o começo. As ações demonstrativas em relação ao Azerbaijão continuaram. Putin não podia perdoar o fato de que Aliyev se recusou abertamente a ajudá-lo a encobrir o caso do avião abatido. As autoridades do Azerbaijão continuaram insistindo em suas exigências, o que não agradava nem um pouco ao grande e poderoso czar ortodoxo. E então ele planejou uma resposta demonstrativa. No dia 27 de junho de 2025, na cidade russa de Ekaterimburgo, o Comitê de Investigação realizou prisões em larga escala de representantes da diáspora azeri. Mais de 50 pessoas foram presas por organizar assassinatos e tentativas há 15 anos. E essas circunstâncias, desde o início, deixaram claro que não se tratava de um caso criminal banal, nem de uma luta contra o crime organizado. Foi uma demonstração de força por parte das autoridades russas para todos os azerbaijanos que vivem na Rússia. O principal, 2 dos detidos, os irmãos Gusein e Zeldin Safarov, foram espancados até a morte após serem presos. Claro, mortes por tortura nas prisões russas são algo bastante comum. Assim, de acordo com a organização internacional Anistia Internacional, só no ano de 2023, em todas as delegacias de polícia, colônias penais e centros de detenção provisória, pelo menos 50 russos morreram em decorrência de tortura. O que há de surpreendente nisso? Afinal, lá, nos bastidores, os investigadores de todas as agências de segurança continuam trabalhando segundo o bem conhecido princípio stalinista. A confissão é a rainha das provas, e obter essa confissão é a principal tarefa deles. Mas aqui, desde o início, os acontecimentos ganharam uma conotação política. Ilham Aliyev não conseguiu ficar calado, e além das notas oficiais de protesto e das acusações contra os aliados de Putin, ele inventou sua própria resposta. O golpe atingiu funcionários da Sputnik, uma das maiores agências de notícias russas, com filial em Baku. A polícia do Azerbaijão prendeu 7 pessoas, incluindo a liderança da redação, e apresentou acusações de fraude, atividade empresarial ilegal e legalização de bens adquiridos de forma criminosa. Também em várias cidades do Azerbaijão, vários cidadãos russos foram presos, acusados tanto de tráfico de drogas do Irã quanto de diversos crimes cibernéticos, sendo que todas essas ações judiciais e investigativas foram acompanhadas de máxima divulgação na mídia. Como resultado, começaram ataques específicos contra o Azerbaijão, suas autoridades e a política do Estado em geral no espaço de informação russo. Cada vez mais frequentemente, entre os propagandistas do Kremlin, surgiam apelos semelhantes aos que foram ouvidos alguns meses antes da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. E ficou claro para todos que as causas desse conflito têm um caráter mais profundo e mais amplo. E os aviões abatidos e os azerbaijanos mortos foram apenas o detonador. Funcionou o efeito de um abscesso oculto. Agora vamos analisar o que levou à formação desse pus. A Rússia está perdendo o Cáucaso. Vou começar, em primeiro lugar, pelo fator geopolítico. Mas, para entendê-lo, é preciso, pelo menos em poucas palavras, descrever qual política a Rússia de Putin conduziu na região do Cáucaso nas últimas 2 décadas, ou seja, após o fim da Segunda Guerra da Chechênia e a repressão à resistência nacional de libertação do povo checheno. Resumidamente, a política de Moscou consistia em trazer todos os países pós-soviéticos de volta ao seu controle, ou seja, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, mas ao mesmo tempo impedir a penetração da influência ocidental nessa região. Por isso, Putin sempre reagiu sensivelmente a tentativas dos países do Cáucaso de se aproximar da OTAN e da União Europeia. A Rússia sempre se posicionou como o árbitro dominante na região, como o único centro de poder, contando tanto com a presença militar quanto com alavancas econômicas, sem esquecer de usar os antigos laços culturais e históricos. Desde meados dos anos 90, ela já estava sob forte influência russa. Os clãs governantes de Kocharian e Sargsyan, um após o outro, construíram na Arménia um sistema corrupto e oligárquico, estreitamente ligado à elite política e empresarial russa. O governo deles trouxe estabilidade, mas à custa da soberania, democracia e desenvolvimento econômico da Armênia.
Por isso, na primavera de 2018, as massas populares insatisfeitas com essa situação realizaram uma série de manifestações antigovernamentais e outros atos de protesto. Como resultado da Revolução de Veludo, Nikol Pashinyan, mais democrático e pró-Ocidente, assumiu o poder, o que desagradou à Rússia, que logo criou obstáculos às novas autoridades. No entanto, Pashinyan não rompeu totalmente com Putin e adotou uma política de múltiplos vetores, já conhecida na Ucrânia. Ou seja, não agradando a todos, ainda mais porque Moscou mantinha uma importante alavanca de influência na forma de uma grande base militar russa na cidade arménia de Gyumri. A situação na Geórgia era mais complicada. Putin recebeu de forma extremamente negativa a vitória da Revolução das Rosas em 2003 e a chegada ao poder do pró-ocidente Mikhail Saakashvili, que estava decidido a promover grandes reformas no país e buscar a adesão total à União Europeia e à OTAN. Como instrumento de pressão, Moscou utilizou os estados separatistas não reconhecidos da Abcásia e da Ossétia do Sul, que as autoridades georgianas não controlavam desde 1992. E quando isso não ajudou, em agosto de 2008, o protegido de Putin, Medvedev, realizou uma invasão ao território da Geórgia, que ficou mais conhecida como a Guerra dos 5 Dias. Mesmo assim, a agressão não alterou a política externa de Tbilisi. No entanto, o que não foi possível alcançar por meios militares foi conseguido através de manipulações políticas, intrigas, intimidações e suborno banal. Moscou apostou na principal força política pró-Rússia dentro da Geórgia, o Partido Sonho Georgiano, que era liderado pelo grande oligarca Benzina Ivanishvili. E desde 2012 ela controla o parlamento georgiano, o governo e agora também o presidente. E aquele que tanto sonhava com uma Geórgia europeia, o ex-presidente Saakashvili, agora está preso em uma cadeia de Tbilisi. Já o Azerbaijão foge completamente desse quadro. Ainda no final dos anos 90, o então presidente Geydar Aliyev, pai do atual Ilham Aliyev, apostou na amizade e na parceria estratégica com a Turquia. E essa ligação turco-azerbaijana-Moscou nunca conseguiu romper, apesar de muitos esforços terem sido feitos. A escolha geoestratégica foi confirmada pelos resultados das guerras de Karabakh em 2020 e 2023. Devido a essas guerras, Nagorno-Karabakh retornou ao controle do Azerbaijão após 32 anos como Estado não reconhecido. Assim, o Azerbaijão não só restaurou totalmente sua integridade territorial, antes vista como quase impossível, mas também se tornou o principal jogador geopolítico no Cáucaso graças a essa vitória. O Azerbaijão tornou-se o Estado mais forte da região, retirando da Rússia o título de centro de influência no Cáucaso. Aliás, poucos se lembram, mas a Segunda Guerra de Karabakh influenciou de certa forma a Ucrânia, mais precisamente o fortalecimento de sua capacidade de defesa. Após o sucesso do drone turco Bayraktar em 2020, que deu supremacia aérea aos azeris, o comando das Forças Armadas da Ucrânia decidiu adquirir dezenas desses sistemas. A arma não teve um papel decisivo, mas no início da Grande Guerra ajudou bastante. Portanto, o Azerbaijão exerceu uma influência, embora bastante indireta, mas ainda assim importante, no curso da guerra na Ucrânia. Por sua vez, o Azerbaijão dificilmente teria conseguido recuperar Nagorno-Karabakh em 2023 se as tropas russas não estivessem distraídas, repelindo a contraofensiva ucraniana em Priazovye. Então, aqui estão os kits. Um novo jogador apareceu na Ásia. Após retomar Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão ainda não está satisfeito com suas conquistas. Aliyev continua aumentando sua influência tanto no Cáucaso quanto em uma região mais ampla, que abrange as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Primeiro, o Turquemenistão e o Cazaquistão, do outro lado do Mar Cáspio. Nesses territórios predomina uma população turcomena, islâmica e com valores culturais semelhantes aos azerbaijanos. O principal aliado nesses esforços para o Azerbaijão, é a Turquia, representada pelo atual presidente Erdogan, assim como forças no Ocidente interessadas em reduzir a influência russa no espaço pós-soviético, e, em primeiro lugar, o Reino Unido, que busca fortalecer sua posição nesta região. O principal concorrente do Azerbaijão é a Rússia.
Ainda mais depois que Baku retomou o controle sobre Karabakh, apesar da presença de forças de paz russas, ali como garantidoras do cumprimento dos antigos acordos de cessar-fogo, a autoridade de Moscou no Cáucaso foi irremediavelmente jogada na lama. Além disso, do ponto de vista do Kremlin, o Azerbaijão adota uma política hostil ao se posicionar como um centro-chave para a exportação de recursos energéticos da Ásia Central para o Ocidente, contornando o território da Federação Russa. Essas rotas alternativas pelo Azerbaijão reduzem os lucros da Gazprom e Rosneft e enfraquecem a influência política de Moscou, aproveitando sua localização estratégica no Mar Cáspio e infraestrutura desenvolvida com oleodutos, gasodutos e portos para transbordo de petróleo e gás. O Azerbaijão se tornou não apenas um fornecedor de seus próprios recursos, mas também um centro de trânsito para o Cazaquistão e o Turcomenistão. Apesar de terem grandes reservas de energia, esses países sempre dependeram dos oleodutos russos para exportar. O Azerbaijão, por sua vez, oferece rotas alternativas para a comercialização dos produtos. Entre eles, o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan ocupa uma posição estratégica, indo do Azerbaijão, passando pela Geórgia, até o grande porto turco de Ceyhan, no Mar Mediterrâneo. De lá, o petróleo segue por petroleiros para países europeus como Grécia, Itália e França. O gasoduto do sul do Cáucaso também transporta gás do Cáspio pelo Azerbaijão e Geórgia até Erzurum, na Turquia. O oleoduto Baku-Supsa, que conecta a capital do Azerbaijão ao porto georgiano de Supsa, também é relevante. Os compradores finais são refinarias da Bulgária e Roménia. Além disso, Azerbaijão e Turcomenistão planejam, nos próximos 10 anos, construir pelo fundo do Mar Cáspio o gasoduto transcaspiano, que permitirá aos países da Ásia Central abandonar completamente o gasoduto russo e fornecer recursos energéticos ao sul da Europa sem medo e sem riscos. Aliás, o fornecimento de gás, petróleo e derivados do Azerbaijão está desempenhando um papel cada vez mais importante na segurança energética da Ucrânia. Por isso, não é de se surpreender que, nos últimos meses, a Rússia tenha começado a atacar as bases de petróleo da empresa Azeri-Sakar, principalmente na região de Odessa. Isso confirma mais uma vez uma verdade óbvia. Moscou fará de tudo para impedir qualquer diversificação no fornecimento de energia, usando-os como arma. Com base nessa experiência, seria desejável que o Azerbaijão trabalhasse para reforçar a segurança de sua infraestrutura de oleodutos. Corredor de Zangezur. Apesar da força, influência e importância estratégica do Azerbaijão, ele possui uma vulnerabilidade que a Rússia certamente tentará explorar. O calcanhar de Aquiles é o corredor de Zangezur, chamado pelos armênios de corredor de Syunik. Para quem não está familiarizado com a geografia da região do Cáucaso, vou explicar especialmente. O território do Azerbaijão é composto por duas partes desiguais. A maior parte do Azerbaijão, que é o núcleo do Estado e corresponde a 94% do território, não faz fronteira com seu principal aliado, a Turquia. E 6% do território do Azerbaijão é a República Autónoma de Nakhchivan, que justamente faz fronteira com a Turquia. E essas duas partes do Azerbaijão são separadas entre si pelo chamado Corredor de Zangezur, com aproximadamente 100 km de comprimento e 30 de largura. E o mais importante, esse corredor é território da Armênia. Assim, devido ao Corredor de Zangezur, não há ligação terrestre direta entre a Turquia e a maior parte do Azerbaijão. Ou seja, do ponto de vista de Baku, esse pedaço da Armênia está no caminho da garantia da segurança estratégica do Azerbaijão e torna suas comunicações extremamente vulneráveis. Após a retomada de Nagorno-Karabakh, criar uma ligação direta entre Azerbaijão e Turquia virou prioridade para Baku, levando especialistas a preverem uma possível guerra no sul do Cáucaso. Como você deve ter imaginado, nesse contexto surgem constantemente declarações de que o Azerbaijão pode atacar a Arménia para tomar o corredor à força e depois ou anexá-lo diretamente ou simplesmente estabelecer um regime de ocupação. E isso não é teoria da conspiração. Infelizmente, após a agressão da Rússia, o direito internacional foi praticamente reduzido a zero. Então, nos nossos tempos turbulentos, tudo é possível, até mesmo aquilo que há uns 20 anos era considerado impossível. Você pode perguntar, qual a relação da Rússia com isso? Sim, porque Moscou quer controlar o corredor de Zangezur indiretamente por meio da Arménia. Se recuperar totalmente a Arménia e considerando a dependência da Geórgia, o Azerbaijão ficará quase semi-isolado, separado de seu principal aliado.
Ao sul, o Irã pode se tornar mais ativo, pois observa o Azerbaijão há tempos e, em momento crítico, apoiará Moscou. Por isso, não surpreende que o controle do corredor de Zangezur possa ser a causa, se não de uma guerra mundial, ao menos de uma grande guerra regional. A ameaça é real, dado que Putin, ex-KGB, costuma semear desconfiança, hostilidade e violência sempre que pode. Negócios e crime. Além dos fatores geopolíticos, também podem existir razões internas, puramente comerciais, para o conflito entre a Rússia e o Azerbaijão, ou elas servem como complemento aos cálculos políticos. Existe uma grande probabilidade de que as forças de segurança russas simplesmente tenham decidido obter um bom lucro. Afinal, a diáspora azeri na Rússia é a mais rica e influente entre todas as diásporas nacionais. Os empresários azeris controlam enormes ativos, desde inúmeros mercados até o setor de petróleo. Além disso, os azeris ocupam uma posição elevada na hierarquia criminal russa, controlando uma parte significativa dos negócios ilícitos. E isso não é tudo. Muitos especialistas nessa área afirmam que as diásporas georgiana e armênia que vivem na Rússia atuam de acordo com a linha do Kremlin e são um fator de influência de Moscou nos processos na Geórgia e na Armênia. Já com a diáspora azeri, a situação é exatamente o oposto. Ela influencia a alta liderança russa, inclusive das estruturas de segurança, em favor de Baku. Considerando o nível de corrupção na Rússia, essa influência não é algo fora do comum. Portanto, não se descarta que o objetivo do ataque demonstrativo à diáspora azeri seja, pelo menos, tirá-la do controle de Baku. E também para que depois algum coronel ou general do Serviço Federal de Segurança receba de empresários agradecidos de nacionalidade azeri um envelope recheado, uma nova mansão em Sochi ou uma carteira de criptomoedas. E daí, extorquir negócios é quase sagrado para agentes de segurança russos. Durante o governo do ex-tenente-coronel da KGB, criou-se uma estrutura de alimentação que atravessa toda a Rússia. Alternativamente, generais do Serviço Federal de Segurança e aliados decidiram despojar azerbaijanos em larga escala. O ataque à Ucrânia e o endurecimento das regras causaram caos no setor empresarial. Surgiu toda uma classe de beneficiários do processo de não redistribuição de ativos dos representantes dos chamados países hostis. O maior lucro, fora dos agentes de segurança, foi para altos funcionários do Kremlin e oligarcas leais ao regime, como Patanin, Timchenko e o ex-colega de Putin, Chemezov. Por isso, para eles, é evidente a vantagem de que o Azerbaijão seja incluído na lista de países hostis e que a propriedade da diáspora azeri seja de alguma forma confiscada. E como depois disso fazer negócios em um estado tão estável e seguro como a Federação Russa? Acho que a pergunta é retórica. E vai ter guerra? Então, para resumir, vamos responder a essa pergunta. Vai haver guerra entre a Rússia e o Azerbaijão, pelo menos nos próximos anos? Putin vai ganhar uma nova frente no Cáucaso? E a resposta aqui será definitiva. Enquanto a guerra na Ucrânia não terminar, Putin certamente não vai correr esse risco. Muita coisa está em jogo. Por isso, quase todas as tropas prontas para combate estão agora concentradas longe do Cáucaso, embora algumas ações híbridas por parte de Moscou sejam bem possíveis. Por exemplo, um drone não identificado pode entrar no Azerbaijão e atingir um terminal de petróleo perto de Baku. Considerando que a base da economia do Azerbaijão são os campos de petróleo, o efeito de uma sabotagem dessas pode ser bastante significativo. Processos ainda mais perigosos podem surgir após o fim da guerra na Ucrânia. Aí sim, Putin e seu sucessor terão as mãos livres. Pessoalmente, acredito que nesse caso o próximo golpe de Moscou não será contra os países bálticos, como muitos supõem, mas sim no Cáucaso. Não é à toa que, há vários séculos, essa região é considerada o calcanhar de Aquiles da Rússia. Não é à toa que, na opinião de muitos estrategistas, se a Rússia começar a se desintegrar, isso não começará pela Sibéria ou pelos Urais, mas sim pelo Cáucaso. Por isso, não é surpreendente que as autoridades russas, independentemente de quem esteja sentado no trono do Kremlin, farão de tudo para restaurar sua influência no Cáucaso. Se o principal rival na região continuar sendo o Azerbaijão, ele inevitavelmente será atingido.
E para que o golpe seja devastador, Moscou vai cercá-lo com antecedência, mantendo a Geórgia em sua órbita e restaurando o controle sobre a Arménia, ainda mais porque os sentimentos pró-russos continuam fortes na sociedade arménia. As eleições parlamentares, que devem acontecer no verão do próximo ano, podem mudar significativamente o cenário na região, especialmente se o atual primeiro-ministro Pashinyan for removido. E aí, o fator do corredor de Zangezur pode muito bem vir à tona. Como dizem, se há uma arma pendurada no palco, no último ato, ela certamente vai disparar. Então, eu não aconselharia o Azerbaijão a relaxar. É preciso fortalecer não só a segurança energética, mas também a segurança militar, reforçar as tropas e, em primeiro lugar, a defesa aérea. Afinal, as plataformas de petróleo estão a poucos minutos de voo dos mísseis russos. E só os meios mais modernos podem protegê-las da destruição total. Para consegui-los, é necessário fortalecer os laços com os principais países do Ocidente, especialmente os Estados Unidos, não só com a Turquia. A experiência da atual guerra russo-ucraniana mostra que só é possível atirar contra a horda moscovita em aliança com o mundo civilizado. Isso precisa ser bem compreendido tanto pela geração atual quanto por todas as gerações futuras. Por hoje é só. Agradeço a todos os patrocinadores do canal pelo apoio financeiro. Graças a vocês é possível lançar vídeos. Obrigado e até mais a todos.